Olá, você está no podcast do programa Mega Profissionais. No programa dessa semana vamos falar de saúde emocional. Momento muito difícil que todos nós brasileiros estamos passando, não diferente toda a população mundial. Então sim, nós temos que nos preocupar com aquilo que, por exemplo, nós assistimos, com a informação que nós adquirimos e qual a qualidade dessa informação. Porque isso sim pode comprometer a nossa saúde física, em preferencial a nossa imunidade. Exatamente isso. Nós temos que tomar muito cuidado neste momento em desenvolver, inclusive, outras doenças, baseadas e também motivadas, impulsionadas pelo estresse que estamos vivendo. Você vai entender o que é saúde emocional, como se cuidar, como prevenir, que você possa sim desenvolver problemas físicos provenientes da sua saúde emocional. Também hoje no programa estamos comemorando durante todo o mês de março, o mês das mulheres, e conversando com mulheres que se destacam nas suas profissões. Hoje, por exemplo, nós vamos conhecer uma desenvolvedora que faz parte do front-end da MLabs, ou MLabs, uma das maiores plataformas de marketing digital hoje no mundo. Ela foi uma das primeiras, ela foi pioneira. Quando ela entrou, se não me engano, tinha apenas 5 mulheres nessa área. Vamos saber quais são os desafios que ela enfrenta até hoje, sendo uma das percursoras na sua área. Hoje, inclusive, a MLabs conta com várias outras mulheres também trabalhando na sua plataforma. Mas no momento que Safiri começou, era só ela e mais 4 mulheres. Vamos entender um pouco melhor dessa história. E atenção, ela é bem novinha, tem 20 e poucos anos, tá, gente? Vale a pena nós conferirmos essa informação. Enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma outra atividade, você vai nos ouvindo através desse podcast. Vale a pena. Informação de qualidade para todos vocês. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais, aliás, um mês abençoado. Estamos comemorando a data importantíssima do Dia das Mulheres. Mês Dia das Mulheres, é isso mesmo. Nós estendemos, aqui no programa Mega Profissionais já fazemos isso há vários anos, né? Nós estendemos para todo o mês de março. E durante o mês de março nós entrevistamos mulheres que se destacam em diversas áreas. E agora, com a oportunidade de fazermos isso de forma remota, temos também o privilégio de receber convidadas muito especiais que estão em outras capitais do Brasil.
como é o exemplo hoje da Safiri Lauene da Silva. Ela que é desenvolvedora do front-end da MLabs, maior plataforma de gerenciamento de mídias sociais do Brasil. Você que trabalha com marketing digital, com certeza conhece a MLabs ou a MLabs. Por quê? Porque é uma plataforma que ajuda ao gerenciamento de redes sociais do usuário. E a nossa convidada de hoje, ela foi a primeira desenvolvedora front-end, se não me engano, da MLabs. A primeira desenvolvedora. Depois dela vieram algumas. E pasmem, ela só tem 25 anos. Não é isso, Safiri? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Olá, tudo bem? É isso mesmo, Tancredo. Obrigada. Você foi a primeira desenvolvedora. Antes de você, não tinha mulheres trabalhando na MLabs? Era um time bem pequeno, né? Então, eram só, acho que cerca de 5 pessoas no time de tecnologia. Então, foi a primeira, né, que ingressou ali. Já tinha outros desenvolvedores, mas ainda nenhuma mulher, né? Hoje a MLabs está crescendo muito. Então, nosso time já aumentou bastante e agora a gente tem mais outras mulheres, né? A gente tem 130 funcionários, 57 são mulheres. Mas espera aí, saiu de 5 para 130, é isso? Não, né? No começo, é que cresceu muito rápido, né, em MLabs. Então, hoje a gente está com 130. Quando eu entrei lá em 2018, a gente, em tecnologia, eram 5 pessoas, mas a empresa inteira deviam ter umas 15 pessoas, mais ou menos, 10, 15 pessoas. Okay. Mas você entrou em qual data? 2018? Isso, entrei em 2018. Pouquíssimo tempo, né? Lá que você está lá. Mas você já trabalhava antes na área, você já era desenvolvedora? Sim, era desenvolvedora, né? Comecei a atuar na área de tecnologia em 2013, bem no comecinho ali da minha carreira mesmo. E com o tempo fui conseguindo me desenvolver nessa área. Bom, você já está falando aí de um mercado, aliás, nas entrelinhas, você acaba de me sinalizar de um mercado que é extremamente direcionado para homens. É um mercado muito ali com aquele foco, ter mais homens desenvolvedores e tal. Você acredita que seja isso, já não é mais a realidade? Você próprio já relatou aí pela experiência que você tem na sua empresa. Eu acredito também que seja a realidade do mundo, né? Não é só na sua empresa que mulheres mais ocupam esse espaço que era antigamente dominado só por homens. Exatamente. Eu acho que assim, hoje eu vejo que tem mais participação sim da mulher nessa área e começaram a ter algumas iniciativas, né, por parte de comunidades e da empresa também, voltada para que a mulher consiga ter uma atuação melhor nesse mercado. Mas eu não diria que é o ideal, sabe? Eu acho que a gente está caminhando aos poucos, sabe? Então hoje já tá bem melhor do que era quando eu comecei na área, por exemplo, mas tem muita coisa para a gente construir ainda. Certo. Você trabalha no front-end, ou seja, na parte que o usuário tem acesso à tela, por exemplo. Né? Você abre o computador, você trabalha na programação. Né? Você abre o computador e tem aquela tela bonita lá da MLabs, com várias fotos, com várias imagens, com ícones de acesso. É aquilo ali que você estrutura, ok? Isso mesmo. Né? Você trabalha também no design ou você trabalha só na programação nesse front-end? Hoje eu trabalho só na parte da programação, né, dessa tela. Quem faz a parte de design realmente é alguém focado em interface, né? Mas eu sou a pessoa que pega aquela interface que é estática e transforma em algo vivo, sabe? Algo que o cliente vai conseguir clicar em alguma coisa e fazer alguma ação e ter uma interação com o sistema. Você não tem confrontos, não? Porque às vezes quem desenvolve o layout tem uma visão, uma ideologia, né, e tem uma meta, né, que ele gostaria que fizesse. Quando você vai trazer isso para a realidade, ou seja, tornar aquilo real para o usuário, programar, você não tem alguns embates ali, não tem alguma dificuldade, não, vamos fazer diferente, porque assim é mais fácil programar e tal, ou isso é realizável, isso não é realizável. Não existe algum embate nesse momento, não? Não, acontece sim essa troca, mas eu não chamaria de embate, né? Porque a gente ali atua como um time. Então, o que a gente está entregando de valor para o usuário no final
não sou eu que fiz, sabe? É a gente que fez. Então, esse trabalho é muito em conjunto, sabe? É uma troca mesmo. Então, é bem legal essa interação. Então, você faz essa interação de forma remota ou presencial? Hoje, remota por causa do nosso cenário, né, da pandemia, mas antes da pandemia era tudo presencial. Hoje, remoto. E tá lidando bem com essa situação? Você se adaptou bem? Olha, incrivelmente sim, eu diria até que estou sendo mais produtiva, acho que o time está sendo mais produtivo nesse cenário de home office, né? Mas no começo eu tive alguma dificuldade, assim, de conseguir adaptar meu ambiente físico, né? Conseguir me organizar nos horários, né? E também por estar vivendo todo esse cenário, né, de pandemia, então o psicológico realmente fica um pouco abalado por causa de tudo que está acontecendo, mas eu acho que não foi um empecilho do nosso trabalho. Eu acho até que foi algo muito bom, porque abriu uma porta para a gente ter liberdade no trabalho, sabe? Liberdade para, hoje eu vou trabalhar de casa e tá tudo bem. Hoje eu vou pro escritório e beleza também, sabe? Você também está trabalhando de forma híbrida, né? Essa questão que você acaba de sinalizar aí, as novas oportunidades, é aquilo que a gente já vem falando aqui no programa, né? Nós temos que ficar atentos às novas oportunidades que elas estão surgindo aí. E não ficar nos lamentando, e muito menos querendo voltar ao que era antes, porque o que era antes não existe mais. Hoje o mundo está em uma nova realidade. Aliás, acredito também que seja a nova realidade daqui para frente. Esse trabalho híbrido ou remoto, né? O que você tem a falar sobre isso? Você está preparada para adaptar-se a esse trabalho híbrido ou remoto? Eu diria que sim. Eu diria que na área de tecnologia a gente já conseguiu se adaptar super bem, né? Nesse período de pandemia, consegui trabalhar com 3 times diferentes e ocorreu tudo bem, sabe? Foi bem fluido, a gente conseguiu se comunicar certinho. Então, para a área de tecnologia, eu vejo que tá tudo certo. Você chefia uma equipe, não é isso? Você tem um cargo de liderança dentro da empresa, né? Não, hoje eu não atuo como cargo de liderança na empresa, faço parte de um time mesmo. Porque você falou que trabalhou com 3 times? Sim, foram entregas diferentes, né, de diferentes setores. Então, uma hora eu estava trabalhando num lugar, a gente entregou um valor, depois fui para outro time, entregamos outro valor. Ok. Ou seja, tem vários times que desenvolvem ali por trás outras ações, outros programas e passam para você, que você finaliza o que vai para o usuário, não é isso? Isso, né? No cargo que eu estou hoje, eu consegui ter essa oportunidade de transitar entre os times. Uma hora eu estou atuando num time que entrega valor num lugar, aí a gente termina o projeto, entrega, depois eu consigo entrar em outro time, atuar no desenvolvimento, no front-end dali, entregar valor. E aí, porque como a empresa cresce muito rápido, nossa estratégia vai mudando também, né? Então a gente precisa se adaptar a essas coisas. Sim, claro. Você como mulher, e como a gente já citou aqui, num mercado muito dominado ainda por homens, sofreu algum tipo de discriminação ou sofre algum tipo de discriminação? Sabe aquelas brincadeirinhas, né, que parecem ser inocentes, né? E na verdade são carregadas de um preconceito gigante. Você já passou por isso? Você já sentiu isso na pele? Bom, eu já, né? Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar num ambiente em que eu me sinto segura e confortável, não sofro esse tipo de discriminação, mas já trabalhei em outros lugares que aconteceu sim isso, né? Eu acho que toda mulher que atua numa área que é predominantemente ocupada por homens já sofreu algum tipo de preconceito, né? Porque a mulher tem que provar o quanto ela é capaz a todo momento, né? A gente que é mulher, a gente sabe que quando uma mulher comete um erro, tem um peso bem diferente de quando um homem comete um erro, né? Tem um olhar bem diferente entre essa desigualdade de gênero. Então, com certeza, já sofri, né? Já aconteceu de acharem que por ser mulher precisa estar, de certa forma, precisa estar maquiada a todo momento. Então, você tem dificuldade para conseguir ser ouvida, para conseguirem confiarem no seu trabalho, para conseguir entender que você consegue desempenhar aquela função tão bem quanto qualquer outra pessoa. Então, acho que toda mulher já passou por isso. Quando eu ouço você falando esses relatos, né,
e fico realmente muito preocupado porque é uma realidade, né? E principalmente esse que você acabou de falar agora, que parece uma coisa tão boba, tão simples, né? Por ser mulher tem que estar maquiado o tempo todo. Não é bem assim, né? Não é por aí. Nós temos que respeitar a individualidade das pessoas, né? Tudo passa pelo respeito. E também, quando uma mulher erra, o peso em cima dela é muito grande, né? Vendo por essa perspectiva, você se sente muito cobrada? Olha, eu acho que não cobrada pelas outras pessoas ou pelos meus líderes, mas por mim mesma, sabe? Eu me cobro muito para não cometer um erro, porque eu sei que essa ideia de diferença de gênero, de pesos diferentes, tá na nossa sociedade, né? Mesmo que às vezes involuntariamente, né? Isso. Então, querendo ou não, eu me sentia um pouco pressionada, porque, bom, eu teria que me destacar mais, porque socialmente a gente é meio que condicionada a querer, eu digo como mulher, a querer se destacar mais, porque a gente tem que provar 2 vezes, a gente tem que provar que a gente consegue fazer e a gente tem que provar que a gente consegue fazer melhor para poder nivelar, porque infelizmente é de conhecimento, a gente tem sempre que estar aqui para os, como dizer assim, para as pessoas considerarem que eu sou boa nesse nível. Então eu tenho que aumentar o nível para poder equilibrar o nível. Você se cobra por ser mulher ou você se cobra por ser perfeccionista, por exemplo? Não, cobro por ser mulher, para poder mostrar que, olha só, mulher consegue fazer isso, mulher consegue ocupar esse lugar, e também para difundir essa mensagem, né? Porque é uma coisa que a gente vai desconstruindo realmente aos poucos. Então, eu me cobro muito, sabe? Porque eu sei que essa diferença de peso num erro de diferença de gêneros acontece. Que coisa, né? Que situação. E nós temos que ouvir as pessoas que passam, né? Porque só uma mulher pode dar um depoimento desse. Não adianta o homem querer falar que a mulher não se sente discriminada, enfim. Tive episódios isolados, sim, graças a Deus foram episódios isolados, mas por você ser mulher, você sempre tem que provar que você é competente, que o que você está falando tem fundamento, e talvez um homem falaria uma vez, você tem que falar várias vezes ali para você ser valorizado, entendido. Safira, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, do seu tempo em conversar com a gente hoje aqui no programa, e mostrar o seu lado e dar a sua contribuição. Ao mesmo tempo, parabenizo pelo mês das mulheres, parabenizo pela luta, parabenizo pela garra, parabenizo principalmente, né, por você ser uma das pioneiras ali, a enfrentar ali diretamente possíveis preconceitos, né, por estar entrando numa profissão ali que era dominada por homens, né? Parabéns por você abrir caminho para outras mulheres. Parabéns por você encorajar outras mulheres. Obrigada. Eu acho que essa palavra que você falou, encorajar, ela faz muito parte de nós mulheres. Eu acho que toda mulher precisa, sim, encorajar outra mulher, apoiar outra mulher, né, na área que ela está. E porque já vi outros lugares, né, terem um sentimento de competitividade entre as mulheres. Isso não é nada saudável. Acho que quanto mais mulheres se apoiarem, mais a gente consegue ocupar esse espaço que vai ser bom para todo mundo. Muito obrigado, querida, mais uma vez. Sucesso, tá? Na sua profissão, na sua trajetória, que só está começando, né? O bom é isso, né? Só está começando. E, claro, desejo também a todas as mulheres, né, aproveitar a oportunidade, que se inspirem aí, né, na Safira. Aliás, é o nosso objetivo, né, de todos os programas ao longo desse mês, é inspirar mulheres com qualidade. E eu, se fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo comercial. A premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação
Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e hoje nós vamos falar de saúde emocional. Nesses momentos nós estamos vivendo agora, nos momentos da pandemia. É um assunto muito sério. Muita gente tem passado por diversas situações de estresse em casa, principalmente devido ao isolamento social, a toda a questão de nós cuidarmos da nossa higiene pessoal e principalmente da nossa saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Mega Profissionais Dr. Mário Saba, ele que é PhD e doutor em anatomia humana, além de ser osteopata, quiropraxista. Ele também, claro, já publicou alguns livros relacionados a esse tema. Está conosco aqui hoje, aceitou o nosso convite para conversar conosco. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Sim, eu já antecipei aqui que o senhor já editou 2 livros, pelo menos os quais eu tenho o conhecimento, né? E todos eles também ligados a essa questão de saúde emocional, da importância que tem, né? E o senhor, claro, o senhor como especialista na área, poderá nos acrescentar muito hoje aqui no programa, principalmente essa questão do estresse e da qualidade da nossa vida emocional. Muitos de nós, né, estamos muito preocupados com relação à nossa imunidade, com a alimentação, medicamento, né, suplementos que nós podemos melhorar a nossa saúde e esquecemos do óbvio, pelo menos do que era para ser óbvio, né, da nossa emoção, do indivíduo em si, que aliás, na minha opinião, a cabeça rege tudo, né, as emoções regem todo o nosso organismo e impacta diretamente na nossa saúde do corpo físico. Doutor, não sei se o senhor divide comigo a mesma opinião. Eu creio muito que o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, como nós reagimos diante de alguma situação, como nós entendemos aquela situação, influencia diretamente no nosso corpo. Tanto é que existem as doenças psicossomáticas, né? E nós estamos passando um momento de estresse absoluto, né, devido à questão da pandemia que estamos enfrentando. É um desafio, aliás, o maior desafio nos últimos 100 anos da humanidade. Então todos nós estamos ali suscetíveis a essa questão, essa influência psicológica e como nós lidamos com essas emoções. O senhor, como já publicou 2 livros ligados a essa área também, a área emocional, que aliás daqui a pouco eu quero falar com o senhor sobre esses 2 livros, um especificamente, mas o senhor como estudioso da questão da mente humana, do comportamento, das emoções e reações, como o senhor vê esse momento, né, de desafio que nós estamos vivendo? O senhor teria alguma dica especial para que nós possamos passar por essa fase da melhor forma possível? Sim, na verdade, muitas pessoas sabem que a nossa mente interfere em todos os nossos processos, em todas as nossas vivências, mas pouco se tem, né, dos ferramentais aí da saúde, né, quando a pessoa apresenta, né, uma questão.
né? Muita gente fala, poxa, melhore, pense positivo, saia dessa situação. E se a pessoa soubesse, ela faria isso, ela sairia, né? Mas no caso eu vejo que nem as próprias pessoas sabem se conduzir nesses momentos, e grande parte dos profissionais, e eu não digo só os profissionais da parte psicológica ou psiquiátrica, né? Mas eu vejo até o dentista, se ele não souber falar com você de uma forma que te conduza bem emocionalmente, você não consegue suportar um tratamento, né? Às vezes a pessoa já vai fazer um tratamento ali de canal, ou a pessoa vai fazer um tratamento na coluna, né? Então, assim, ela precisa estar bem, ela precisa estar relaxada, ela precisa estar convicta, né? Mas, por exemplo, que outras ferramentas esses profissionais dão para um paciente, né, que está vindo ao consultório. Então, eu sempre falei isso e agora começa a fazer sentido, né, nesse momento em que grande parte das pessoas você não precisa muito. Só pergunte para ela o que você gosta, quais são suas preferências. Muitas vezes vão falar coisas genéricas, olha, sair, viajar, me distrair. Então, grande parte das pessoas, o que eu quero dizer é que elas não fizeram uma inflexão, ou seja, elas não fizeram uma reflexão. Quando ficam 5 minutos sozinhas, põem rádio, televisão, não conseguem ficar em silêncio mental. Então, o primeiro tormento é que a gente não consegue ficar com a gente não consegue ficar conosco. A gente investe muito no que eu vou ter, qual vai ser o meu próximo brinquedo, ou para o dia ou para o final de semana, e isso é deletério, isso é violento para a nossa vida. Isso irá construir, né, as nossas funções cognitivas, os nossos processos de pensamento, né, e consequentemente, a partir disso a gente vai estar criando os nossos recursos de enfrentamento. Essa questão do senhor falar do que a gente ouve, né, do que a gente assiste, né, isso por experiência pessoal também. Bom, eu sou jornalista, trabalho com notícia e preciso acompanhar as notícias, né? Eu sou editor também do portal Mega News, de informação 24 horas, todos os dias da semana. Então a gente tem que estar assistindo sempre e tem que estar vendo sempre a notícia. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque sempre a gente se preocupa muito com a alimentação, né? O que eu vou comer, o que eu vou beber para o meu corpo ficar bem. E nós esquecemos da alimentação que nós damos também para o nosso cérebro, para as nossas emoções, que é uma forma de consumir isso, né? Isso impacta diretamente no nosso bom humor, na nossa questão de estresse e na nossa vida emocional, né, doutor? Exatamente, até mesmo porque às vezes a pessoa faz uma viagem, ela fala assim, olha, Tancredo, agora eu vou fazer uma viagem, e você imagina, eu vou fazer uma viagem espiritual, vou cuidar do meu ser, né? Aí a pessoa vai lá para a Índia, né? E aí fala, puxa, eu vou agora meditar bastante e tal. E às vezes a pessoa se depara com uma surpresa. Qual é a surpresa? Ela acha que a pessoa vai ficar num mosteiro, num lugar lindo, né? E ela começa a ver a miséria do local, né? Ela começa a se deparar com questões que talvez ela nunca tenha se deparado no lugar, no bairro onde ela está, né? E talvez um monge guru, se ela encontrar um monge, um guru ali no momento, vai falar assim, olha, vamos fazer um bom exercício aqui. Falo, bom, agora chegou a hora, chegou finalmente o momento de eu fazer um exercício para mim, né? Descasque batatas. Como assim descascar batatas? Para fazer isso eu faria ali na minha casa, lá no Brasil, onde eu estou, enfim, né? Qualquer estado que você esteja, em Goiânia, em São Paulo, né? Para que isso? Para desenvolver a atenção plena. A pessoa está aqui hoje, mas não está aqui hoje, né? Então isso já fica como uma dica para você. Você está aqui escutando a gente, né? A pessoa não tem esse foco, ela está alienada, ela está um tanto quanto, né, desgarrada, com a sua atenção totalmente desfocada e desorganizada. Não é só o desfocar, porque muitas vezes o focar num problema e muitas vezes desfocar é um movimento importante, porque você vai num olhar para um focal, mas se você só dá um zoom no problema e na desgraça do problema, você acaba entrando nela, né? Então muitas vezes você precisa ter uma visão panorâmica também, como a águia faz, né? Às vezes a águia está lá em cima, tendo uma visão panorâmica, e ela precisa, por vezes, olhar para um objeto e mergulhar, pegar, capturar esse objeto, mas depois ela volta para o alto, e a gente não faz esse movimento. Então o exercício das batatas, só para concluir aqui, é justamente para a pessoa desenvolver a atenção no agora. E a gente está aqui no agora, mas está pensando, o que eu vou fazer depois de escutar essa entrevista? Ah não, mas depois que eu escutar eu vou pegar
né, a minha criança e vou ter que dar uma atenção para ela, porque afinal de contas eu estou aqui em casa, tem que dar uma atenção. Aí tá dando atenção para a criança e tá pensando no daqui a pouco. Ah, mas daqui a pouco eu vou ter que falar com meu esposo, com a minha esposa. Então, assim, nunca está no aqui e agora, né? Impressionante isso. E, de certa forma, vai estar auxiliando na obtenção, no desenvolvimento dessa nossa saúde emocional. Está relacionado a gente buscar um equilíbrio entre corpo e mente. Esse equilíbrio, né, entre corpo e mente, ele é possível quando a gente busca uma rotina de cuidados, né, o autocuidado. Muitas pessoas têm vivenciado isso e tem tido dificuldade de como lidar com essa situação. Aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, né? Nós temos o hoje, nós temos o agora. O amanhã, Deus está lá, mas nós não estamos, né? Então nós temos que viver o hoje, viver o agora. E essa questão do foco, né? Muitas das vezes, inclusive, eu posso me colocar nessa posição e dar o meu exemplo, né? Eu sempre vivi no amanhã. Né? Eu acredito também que seja muito ligado à questão da idade também, né? Vivia muito no amanhã, no amanhã, no amanhã. E o hoje eu não vivia. Então para mim não tinha hoje, tinha só amanhã. Quando eu olhei para trás eu falei, ué, mas o que eu fiz durante todo esse processo? Durante todos esses anos que passaram, né? Eu não vi o que eu fiz, mas é claro que eu colhi o que eu plantei, né, lá no passado. E eu sempre fui muito envolvido com o trabalho, graças a Deus a minha colheita não tem sido muito ruim. Mas é uma consequência, né? As nossas ações são uma consequência daquilo que nós fizemos no passado. Então, quando nós focamos no presente, absorvemos o presente, olhamos ele realmente com a responsabilidade que ele merece, aí sim nós podemos sermos senhores das nossas ações. Porque se a gente viver pensando só no amanhã, nós não somos senhores das nossas ações. E isso isso inclusive vai afetar o nosso emocional de uma forma como um todo, né? E refletir no nosso corpo físico. Tanto é que a ansiedade está ligada diretamente à obesidade, por exemplo, né, doutor? Claro, e muitas das dores também que as pessoas vêm tratar aqui no consultório estão ligadas com as tensões, com as retrações musculares, ósseas, articulares. Às vezes a pessoa não consegue olhar para os lados e você vai e trata o corpo e a pessoa melhora bem, mas volta da mesma forma. Por quê? Porque se ela não trata, se o profissional aí, né, dá uma dica para o profissional, se ele não tem ferramentas para lidar com essas questões internas, já está ultrapassado. Vou repetir, o profissional que não estiver preparado para lidar com essas questões emocionais, já está ultrapassado, tá? Não terá, existe uma gama de profissões que serão substituídas, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber, até mesmo na parte de medicina, se eu quiser saber qual é o melhor remédio para uma inflamação crônica, uma tendinite no ombro, você digita no Google, não precisa ser nem aquele computador inteligente lá da IBM, né? Você digita no Google, ele já sabe para qual fase da inflamação existe. Então, quer dizer, que isso não aconteça, lógico, a gente não quer automatizar a saúde, né? Lógico, mas existem algumas profissões, né? Vocês ouvem falar que tem a tendência de serem substituídas. E é claro que vai acontecer com quem escuta, com quem faz só o convencional. Agora imagina, estou falando para o profissional, agora para o usuário, para a pessoa que teve seu sonho, que foi lá atrás, né, que sonhou, que lutou. Puxa, isso é maravilhoso, isso é louvável. Mas tem um ditado que diz assim, quando você responde todas as perguntas da vida, ela surge com novas questões, né? Então você tem todas as respostas da vida, então ela surge com novas questões. E aí o que a gente precisa ver? E agora, com aquele emprego, com aquele carro, e nesse momento, como é que você vai fazer, né? Quem é você? Se você era só o emprego, você fica desesperado, né? Se você era só o seu carro, você fica desesperado. Eu tenho uma dúvida que eu quero aproveitar e tirar para o senhor. O senhor que é osteopata, quiropraxista. Para quem está nos acompanhando, tá? Se você não sabe o que é osteopata, quiropraxista, é um profissional médico da área de saúde ligado estritamente às questões de coluna, né? de formação de coluna, não é isso, doutor? Me posiciona melhor isso para o público leigo entender. Sim, na verdade a quiropraxia e a osteopatia hoje elas já são
faculdade, né, a quiropraxia aqui no Brasil, e a osteopatia é uma especialidade aqui no Brasil do fisioterapeuta. Em outros países, uma especialidade médica de 5, 6 anos, né? Então é coisa séria, né? A pessoa que fala, olha, eu vou estralar sua coluna, meu primo estrala, né? Então não caia nisso, tá? Vá para um profissional realmente que faz o jus, né, da sua metodologia, que tem uma formação, né, que tem um conselho regional que se beneficie, que na verdade apoie, né, e que dê respaldo para esse profissional. Hoje nós temos um método próprio, né, e a gente está há 25 anos no mercado. Então, enfim, a osteopatia ela trabalha com questões de alinhamento das articulações de todo o corpo, não é só da coluna, do crânio. Tem muitas manobras que nós fazemos, calçamos as luvas, ajudamos os dentistas por dentro da boca, nós realinhamos essa questão de maxilar, e muitas vezes a pessoa, por causa de mordida descompensada, ela começa a ter problema na coluna, tá? Então, soltar por dentro da boca, muitas vezes isso aconteceu, a gente reorganizar esse conjunto músculo-esquelético e melhorar uma dor no quadril, na panturrilha. Eu já tratei atletas que, enquanto eu não mexesse nessa mordida, não melhoraria uma dor no quadril ou na panturrilha, tá? Isso parece mágica, eu não espero que vocês acreditem, porque na verdade as primeiras vezes que acontece no nosso consultório, né, há uns bons 15, 20 anos atrás, né, a gente também fica assim, embasbacado aí, né, com os resultados. Então, às vezes em uma sessão a gente tem resolvido coisas que a gente não resolve aí, não é uma promessa, né, mas é uma constatação. O que as pessoas às vezes não conseguem resolver com medicina convencional, com os tratamentos convencionais, em 100 sessões, 120 sessões, a gente tem resolvido aí de 1 a 4 sessões, né? Essa é uma questão mais, inclusive, para nós enfatizarmos da medicina integrativa, né, do indivíduo como um todo. Isso é muito importante nós entendemos, e aqui nós falamos isso já há quase 17 anos. A gente fala da importância dos cuidados que nós devemos ter, mas da medicina como um todo. Doutor, eu queria saber do senhor realmente se é verdade isso, se tem base científica, que quando o indivíduo está estressado, está com algum problema muito sério, ou quando ele sente uma culpa muito grande, isso reflete diretamente na sua coluna. Mas eu não quero que o senhor me responda agora não. Eu pedi que o senhor permaneça conosco um pouquinho, eu vou chamar o nosso intervalo, eu preciso fazer um intervalo comercial agora, e o senhor me responde depois no próximo bloco, pode ser? Claro, perfeito. Estou à disposição. Continua conosco. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e para você que chegou agora, hoje nós estamos falando de saúde emocional. Eu estou conversando com o Dr. Mário Saba, ele que é mestre e doutor em neuroanatomia. Nós estamos inclusive conversando no primeiro bloco sobre como é o impacto do estresse na nossa saúde física. Inclusive o doutor foi muito claro ao nos experimentar e nos experienciar algumas das suas próprias vivências, não é isso, doutor? Sim, perfeito.
E é importante a gente falar sobre esse tema, né? Sim. Desculpa, só complementei que é importante a gente tratar desses temas, né? Obrigado pela oportunidade. Sim, claro. Antes de entrar no comercial, eu fiz aquela pergunta para o senhor que eu queria ter uma base científica, aproveitar a oportunidade da sua presença aqui, o senhor que está falando com a gente diretamente de Campinas, de São Paulo, e mais uma vez agradeço pela oportunidade dessa entrevista. O que eu questionei o senhor antes de entrar no intervalo comercial, é verdade, tem alguma base científica que quando o indivíduo está estressado com alguma cobrança ou ele está ali envolvido numa situação emocional muito difícil, ele não está conseguindo lidar com aquela situação, isso influencia direto na sua coluna? Aproveitando por quê? Porque o senhor também é osteopata e quiropraxista, então o senhor possa não sei se o senhor pode responder essa pergunta, mas com uma base científica nisso. Vamos lá, não só é científico, porque hoje você pode acessar vários artigos da PubMed e ver a relação, né, não só científica como fisiológica, né, ou seja, uma reação já estudada do nosso organismo, em que nosso organismo ele desenvolve, né, sob estresse, um hormônio que é o cortisol, né, e o cortisol é responsável aí, como é o hormônio do estresse, por várias questões aí, desde diabetes, pressão alta, né? Então ele acaba gerando ali a inflamação, né? Então estados inflamatórios do nosso organismo, né? Após o estresse. Então isso repercute não só na coluna, nos músculos que ficam mais tensos, mais enrijecidos, mas em todo o nosso sistema, né? Então células ali que ficam inflamadas e a pessoa tem uma tendência a degenerar alguns tecidos, né? E aí depende de onde ela leva esse estresse mentalmente, emocionalmente. Então é algo que precisa ainda ser estudado, né? Porque por mais que a gente fale de saúde emocional, a gente sabe que ela interfere, mas muitos dos profissionais às vezes não têm ferramentas próprias para lidar com isso, e é importantíssimo a gente investir nisso. Eu acho, inclusive, uma dificuldade muito grande. Eu trabalho há 30 anos assessorando na área de marketing, área de saúde. E sou uma das referências no estado de Goiás, por ser um dos primeiros a trabalhar nessa área. O que eu via, pelo menos antigamente, uma dificuldade muito grande, porque o médico é muito ceticista, né? E ele, às vezes, ele se distancia muito da fé, por exemplo. E ele trabalha mais com o prático, né? Ali com aquilo que ele está vivendo atualmente, com os recursos técnicos, com procedimentos corretamente colocados, e às vezes ele não vê resultados de imediato, né? Foi aí que começou uma mudança, né? Hoje está muito diferente do que era 30 anos atrás, por exemplo. Hoje os médicos realmente acreditam, né? Tanto é que tem um estudo científico que saiu agora recentemente, uns 3 anos, falando da influência da fé no comportamento da pessoa, inclusive na própria saúde física, né? A pessoa que tem realmente uma fé muito fervorosa, acredita em alguma coisa, acredita em Deus fortemente, consegue grandes resultados. E segundo a ciência, né, é a interferência dessa fé no próprio organismo físico, né? O senhor me parece também que divide desse conceito, dessa ideia, ou não? Sim, você imagina então como foi difícil para mim, que estudo o ser humano há 33 anos, né? Eu fui meu primeiro cliente, eu falo, com 12 anos, né? Fui meu primeiro cliente, então a começar a me conduzir, e não foi por uma questão muito gostosa, né? Foi porque a gente já notava algumas coisas, né? Alguma maneira, alguma dificuldade de conduzir algumas ideias, né, entre algumas pessoas, e às vezes você se sente perdido, fala, poxa, eu preciso, né, me conduzir e realmente começar a separar aqui, né, o joio do trigo, para até ajudar outras pessoas. E hoje eu acho que ajudo mais as pessoas porque eu fiz isso comigo primeiro, né? Eu não fui fazer uma faculdade para ajudar o outro, eu fui primeiro me conduzir para depois tentar ajudar o outro, né? Acho que por isso que a gente tem conseguido um resultado expressivo nesses mais de 30 anos. Então, sim, a gente precisa conseguir saber elaborar, né, a nossa mente, saber o que escolher, né? Então, assim, para dar uma dica para as pessoas, não só para rezarem, né? Porque assim é importante você ter o seu ritual, seja você tem a fé que tiver, né? Mas precisa fazer o seu ritual ali, seja ele mental, religioso, mas assim, você precisa saber o que escolher, né? Então, você precisa se fortalecer dentro de você. Se ninguém nunca te apresentou seu mundo emocional, quando a gente fala dar valor no que tem, não são só em todas as coisas, né? É começar
ver se você consegue olhar para o céu. Já conseguiu olhar para o céu hoje, respirar e agradecer porque você está vivo? Importantíssimo. Esse é um exercício importantíssimo. Se você conseguiu olhar para o céu, respirar, se colocar no presente, no hoje, e falar assim, puxa, deixa eu agradecer porque eu estou conseguindo respirar, porque eu estou conseguindo estabelecer, sabe, um relacionamento com o meu vizinho, ou então com a minha esposa, com o meu filho. Muitas vezes eu nem vi minha esposa, meu filho crescer, por exemplo, né? Então, hoje, essa pandemia está me dando a oportunidade disso, né? Tem um ditado que diz isso também, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. O que seria o vender lenço? Se a gente pegar na parte comercial, você vai falar de vendas, né? Mas se a gente pegar na parte emocional disso, né? Puxa, o que eu posso aproveitar para ser um ser humano melhor, né? Daqui a pouquinho. Puxa, olha, eu vou sair disso logo logo e todos precisamos ter sim a fé e a esperança que iremos sair disso. Mas o que eu vou levar de melhor? O que o Mário vai estar melhor com ele, né? O que o Tancredo vai estar melhor com ele? O que cada um de nós, né? O que nós vamos desenvolver? Que tipo de força nós vamos desenvolver? Com certeza nós vamos ter histórias para contar e mais razões para estar fortalecidos internamente, com certeza. É aquilo que eu sempre falo, doutor, nós sempre temos opções. Então, cabe a nós escolhermos qual caminho nós queremos seguir, né? Eu acho isso muito importante. E eu estou anotando aqui, a primeira coisa que realmente o senhor falou é com relação ao foco, né? Nós estamos focados naquela situação atual, no presente, no momento que nós estamos vivendo, né? A questão da qualidade dos pensamentos influencia diretamente na nossa saúde, né? E essa questão, principalmente que o senhor pontua, né, que o senhor teve que trabalhar o seu lado emocional, entender o ser humano como um todo, para depois atender ele de uma forma mais científica, ou seja, direto na sua clínica ali, né? O senhor tem um dos livros que o senhor publicou, é Quem Não Se Envolve, Não Se Desenvolve. Aliás, um nome bastante sugestivo, né? Quem não se envolve, não se desenvolve. Seria mais ou menos isso? Quem não foca no presente ou quem não foca naquilo que está fazendo não consegue ter êxito? É mais ou menos isso que trata o livro, doutor? A questão do livro é assim, eu depois de 80 mil atendimentos, né, não só depois, mas enquanto isso, né, em aproximadamente aí, um pouquinho mais de 80 mil atendimentos na clínica, então eu resolvi pegar alguns casos, né, de maior destaque, e lógico, sem falar nome nem nada disso, e colocar num compêndio, né, nesse livro, através de histórias em que as pessoas vieram aqui e se transformaram, e transformaram sua perspectiva de mundo, sua visão de si mesmo, né? Então eu coloquei nesse livro, então a pessoa pode abrir, né, e cair num oráculo ali, numa mensagem, ler 2, 3 folhas e amanhã ela lê outra folha, né, dessa mensagem do livro, né? E onde tem início, meio e fim. E quem não se envolve, não se desenvolve, é justamente isso, né? Se você não se envolve nas suas questões, no seu objetivo, como é que você vai se desenvolver lá por dentro como ser humano? Não é isso? O Tancredo fez isso, ele se desenvolveu, ele se envolveu na qualidade de bom comunicador, de especialista na comunicação, foi tendo a vontade, ele foi lá, ele se envolveu e depois ele desenvolveu um super talento. Olha onde ele está hoje aí, né? Tá vendo? Saiu uma pessoa melhor, mais forte e com certeza trabalhou, fez girar a roda dos talentos. Não é fácil, né, doutor? Não é nada fácil. Aliás, voltando inclusive aquilo que o senhor falou no bloco anterior, eu achei importantíssimo, né? As pessoas sempre chegam e falam para outras, né? Olha, você tem que manter o pensamento positivo. Olha, você tem que não pode pensar em coisas ruins, em coisas negativas. Você tem que pensar em coisas boas, porque atrai coisas boas, né? A gente sempre... aliás, é muito fácil pra gente opinar na vida do outro, né? Se tem uma coisa fácil nessa vida, é você dar opinião na vida do outro. O que o outro deve fazer para ter sucesso na vida, por exemplo. Né? E isso é uma facilidade muito grande que nós temos. Aliás, eu conheço vários doutores nessa especialidade, né? Mas com dificuldade de analisar a sua própria vida, né? É a empatia que falta muito nas pessoas. É saber entender e se colocar no lugar do outro, né? Da dificuldade que o outro está vivendo, porque cada problema é um problema, cada situação é uma situação. Nem todos nós temos uma visão digamos, igualitária da mesma situação e nem estamos na mesma situação, né, doutor?
porque não existem medidas justas entre os homens, né? Por mais que você fale, poxa, a vida dele é assim, a minha não, né? Mas veja, né? Não só os talentos, a criação, o que a pessoa carrega consigo, né? A gente não acha que a pessoa tem alguns dons, né? Mas perceba, existem crianças que vêm com algumas questões que precisam ser trabalhadas. Tem alguns que têm facilidade com música sem nunca terem feito aula de nada, de canto. Outros têm facilidade com desenho, né? Qual será a sua facilidade? Tem gente que tem facilidade para comunicação, para o mundo dos negócios. Agora, essa facilidade ela precisa ser também aperfeiçoada. Então, não é porque nós temos facilidade que nós não vamos fazer aula, né? Vamos fazer uma aula de canto? Claro, você vai aumentar a sua capacidade, né? E a sua destreza no assunto. Então, é se envolver para que isso se desenvolva, para que você vá se desenvolvendo. Então, exatamente em grande parte, em todas as áreas, podemos falar até de relações comerciais e negócios internacionais. Quanto mais você se especializa nisso, mais você aperfeiçoa seus dons, os seus talentos, e melhor você fica naquele rumo, né? E é claro, quando você faz um exercício mental, você fortalece os músculos emocionais aí, né? Então você começa a ter mais crédito. Agora imagina, né? Nesse período aí de reclusão, de pandemia, a pessoa que nunca foi apresentada para um talento seu, que não conhece, né, as suas qualidades internas, você tira ela e deixa um ano ela em casa, ou 6 meses, ou 40 dias, essa pessoa ela não sabe o que fazer, né? Ela nunca fez esse exercício interno. Então ela já sentia solidão antes com todo mundo, sem máscara, sem nada. Ela já sentia depressão antes, ela já se sentia ansiosa, ela já se sentia desconectada do mundo. Então, quem não teve a oportunidade de fazer essa inflexão, olha, que faça, que invista nisso. Hoje nós temos telemedicina, hoje nós temos até mesmo aqui, né, a gente faz o trabalho, né, de teleatendimento. Eu faço desde 2012, né? Que bom que hoje é falado de teleatendimento, né? E a gente, quando é visionário, a gente é até um pouco mal interpretado, né? Porque desde 2012 eu faço esse trabalho online, assistido. Então, para pessoas que estão em outros países, em outros estados, e é importante a gente fazer esse trabalho e ajudar outro ser humano, né? Acho que isso é o que mais me motiva, né? Engraçado o senhor falar em questão visionária, né? Ontem eu assessoro a atriz Isabel Filares, né? Ontem que eu falo para vocês é segunda-feira, tá? Na segunda-feira a atriz Isabel Filares deu uma entrevista para a revista Caras e falou do meu trabalho com ela como influenciador digital, porque eu também sou doutor em mídias sociais e também em relacionamento, que nós trabalhamos na parte virtual, que também, claro, reflete no marketing digital. Então eu sou doutor em marketing digital. E a Isabel falou que há muitos anos atrás eu cheguei e falei que ia trabalhar com ela como influenciadora, né? Ela ficou meio reticente, falou, não quero ser influenciador, porque naquela época era só comédia, né? Eu falei, não, vamos trabalhar com a sua qualidade, com aquilo que você tem de conteúdo, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela nessa área. E ontem ela falou essa parte, né? O meu assessor de comunicação, o Simão, que ele é inclusive um visionário nessa parte, eu assustei um pouco com esse termo, né? Visionário, porque para mim, eu trabalho com marketing digital desde a época do Orkut, que eu inclusive já falava de TV digital, fui o primeiro no Centro-Oeste a falar sobre isso, né? E quando eu fui fazer doutorado em marketing digital, muitos colegas falaram, para que você vai fazer isso? Você já conhece bastante, você já tem 3 faculdades, você tem curso de especialização, você tem mestrado, você vai fazer doutorado, para quê? Eu falei, eu preciso estudar, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei, mais eu descubro que eu menos sei. E aí as pessoas me criticaram muito na época, né? Hoje eu posso auxiliar muita gente no Brasil todo por ter essa visão. Assim como o senhor dividiu agora por ser um visionário nesse momento de atender as pessoas online. É essa, às vezes, a função de cada indivíduo no planeta, acredito eu. E essa é a sua missão, ajudar a tantas pessoas que o senhor tem ajudado. Doutor, esse assunto realmente precisa de mais tempo, nós precisamos conversar mais, tem várias nuances aí dentro desse assunto que a gente precisava realmente desdobrar com as pessoas, né? Mas infelizmente a televisão, o tempo é tão curto, né? Não é igual uma live, por exemplo, nas redes sociais, que a gente pode ficar 1 hora, né? Mas na televisão o tempo é tão curto. E eu queria até deixar o convite para que o senhor pudesse voltar em outra oportunidade. Eu sei que o senhor é muito atarefado, mas se eu pudesse voltar em outra oportunidade para nós conversarmos mais a respeito. Eu me sinto honrado, quero te parabenizar pelo trabalho também que você faz aí, não só pela sua assessoria também, né, da pessoa, né, que você está assessorando, a Isabel, né?
Isabel Filartes. Isso, Isabel Filartes. E tantas outras pessoas aí que passam, né, pelo programa também, que tem a oportunidade de falar sobre um pouco mais, um pedacinho do seu trabalho. Então, obrigado também por esse cantinho, tá? E estou à disposição quando vocês precisarem, tá? Estamos aqui. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito obrigado por participar conosco, sugerir pautas. Continue nos enviando a sua sugestão. Continue conversando conosco através das nossas redes sociais. Aguardamos vocês na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, gente.